Bem-vindo ao canal, meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode fazer a melhor locação de veículos para a sua viagem. A gente então vai achar aqui o melhor custo-benefício que você pode fazer com a sua locação. A primeira coisa que você tem que saber é jamais alugue o carro diretamente ali no seu destino. Ou seja, quando você chegar no aeroporto, quando você chegar ali na cidade que você vai se hospedar. A primeira razão é pelo preço mesmo. Se você decidir comprar ali de última hora, o preço vai estar muito mais alto do que você comprar antecipadamente. E o segundo quesito, que aqui muda muito em relação a outras reservas, é que quando você vai alocar carro, uma questão, por exemplo, de seguro adicional e outros adicionais do carro pode fazer aquela reserva, por exemplo, duplicar e triplicar de preço. Então, o que vai acontecer? Pelo fato de você chegar ali de última hora, você não ter tanta informação, normalmente as locadoras elas vão aproveitar disso e vão colocar um monte de coisa totalmente desnecessária. Você não sabe o tanto de reclamação que tem, de pressão psicológica, de gasto totalmente desnecessário que essas locadoras fizeram. É só você entrar no Reclame Aqui que você vai ver o tanto de reclamação. Então a melhor coisa que você pode fazer é já sair da sua casa com tudo alugado. Tanto o carro, quanto os seguros e quanto também os adicionais. Você fazendo assim, você vai conseguir analisar tudo, né, e ver o que realmente você precisa para sua reserva. E agora então vamos falar qual o momento adequado para você fazer a sua reserva do seu carro. E aqui, pessoal, eu falo que assim que você definir o seu destino ou então comprar sua passagem aérea, você já pode reservar o seu carro. E aí você pode me perguntar, mas eu posso decidir cancelar a viagem ou então mudar a data. E eu te falo, pessoal, que o interessante nesse ponto é você sempre pegar, então, uma reserva que tenha cancelamento gratuito. Mas aí você me pergunta, mas a minha viagem pode adiar, pode cancelar? Eu sempre recomendo que você faça a reserva dessa sua locação de carro por meio de uma reserva reembolsável ou então que tenha cancelamento gratuito. E o que eu vejo muito são várias locadoras dando a possibilidade de você já pagar antecipadamente pela sua reserva. Mas o que eu te digo, pessoal, já estando um tempo já trabalhando nessa área, muitas das vezes pode sair ali nos próximos dias uma promoção bem melhor e você vai perder dinheiro não colocando então essa reserva reembolsável. Teve alguns casos, por exemplo, de algumas viagens que eu fiz com 6 meses de antecedência. O que aconteceu? Fui lá, reservei, achei um preço legal. Depois, logo um mês depois, eu achei um preço excelente. O que eu fiz? Cancelei essa reserva e fiz uma outra, também a reserva reembolsável, né, com cancelamento grátis. E logo depois ali, por exemplo, eu lembro que nessa época, foi ali uns 5 ou 6 dias antes da viagem, saiu também um outro preço melhor ainda do que aquele outro que eu tinha visto. E aí o que eu fiz? Cancelei e fiz uma nova reserva e peguei um preço realmente imperdível. Tem vários sites que eu recomendo para você fazer essa reserva. O ideal, por exemplo, você entrar diretamente nas locadoras, né? Localiza, você tem a Unidas, Movida, enfim, você tem as várias locadoras que a gente tem aqui no Brasil, mas eu gosto muito, para ganhar mais tempo, o que eu faço? Eu vou normalmente no site da Rent Cars, que lá tem a possibilidade de reserva 100% reembolsável e também tem um localizador que ele faz ali o panorama, né, os melhores preços de todas essas locadoras. E o que eu vi de forma geral é que até diretamente por esse site estava mais barato do que você alocar diretamente pela locadora. Devia ser algum convênio que eles têm, até porque esse tipo de buscador, o Rent Cars, ele é mais internacional. Então, normalmente, o que acontece? Muitas vezes, quando o pessoal vem fora do Brasil, o pessoal não tem muito conhecimento das locadoras aqui. Então, normalmente, eles pegam esses sites mais internacionais, mais conhecidos. Então, por isso que até essas locadoras devem fazer uma parceria melhor e você consegue preço até, como eu disse, melhor do que propriamente direto dessas locadoras. Fora que você ganha muito mais tempo, você não precisa acessar diretamente cada locadora e você já resolve tudo ali online também. E caso você queira ganhar tempo e conhecer o site também, eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo. E agora então a gente vai para quais documentos você precisa para fazer essa reserva e também para você pegar o seu carro lá na sua locadora. Basicamente, a única coisa que você vai precisar é sua carteira nacional de habilitação. E tome bastante cuidado, pessoal. Veja a validade dela. O tanto de gente que eu vi, por exemplo, chegando lá no destino e via que a carteira estava vencida. Então, pessoal, tome muito cuidado, que isso é muito comum de acontecer. E a partir de qual idade que a gente pode fazer a locação desse carro? Pessoal, de forma geral que eu vejo nas locadoras, que elas locam para pessoas normalmente a partir de 21 anos de idade. Abaixo dessa idade, não são todas as locadoras que locam, mas se elas locam, normalmente elas vão cobrar uma taxa por isso. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a Localiza e a Movida, que elas locam para menores de 21 anos, mas você tem que tomar muito cuidado que tem uma taxa bem alta para isso e também tem algumas outras condições. Então, o que eu sugiro? Sempre antes de você fazer uma reserva para um menor de 21 anos, você sempre liga onde? Diretamente ali na locadora para verificar todos os requisitos para essas pessoas menores de 21 anos.
E outro ponto também que você tem que tomar atenção na hora de você reservar um carro é qual é a quilometragem que você pode utilizar. Tem algumas locadoras que falam o seguinte, ó, você tem quilometragem livre. Então, por exemplo, se você vai de Florianópolis para Manaus com o carro e depois volta, não tem problema nenhum, que está livre essa quilometragem. Já outras, pessoal, elas falam, não, você pode rodar, por exemplo, até 1.000 quilômetros no mês, então divide isso pela quantidade de dias que você vai ficar. Então, tente tomar cuidado. Aqui no Brasil, eu vejo que é mais quilometragem livre, mas se você for alocar principalmente para locações internacionais, normalmente, na maioria dos casos, vai ter uma limitação de quilometragem. E o que você está achando das dicas até agora, pessoal? Tá te ajudando? Não deixe o que? Já dá aquele joinha, que com isso o YouTube vai entender que esse vídeo ele é muito bom para os viajantes, ele vai recomendar para mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever também no canal. E agora a gente vai falar de um item que causa muita dúvida e também que pode te pegar na hora da viagem. O que acontece? É a caução, ou seja, uma garantia que você dá na hora de você reservar o seu carro. O que é isso? Então, fora o valor que você vai gastar, por exemplo, na sua locação, vamos supor que você gastou R$1.000 ali na sua locação. Você vai ter que ter também mais ali um valor no cartão de crédito, né? Um limite disponível, que eles vão bloquear esse limite para caso aconteça alguma coisa com o carro que você está alugando. E esse valor aqui, ele não é debitado da sua fatura, só é retido esse valor. Então, por exemplo, você tem ali um cartão de crédito, a fatura normalmente vem R$3.000, aí você fez já a alocação do veículo, vamos supor foi para R$3.500 a sua fatura, mas você tem um limite ali de R$10.000. O que vai acontecer nesse caso? Você ainda vai continuar com os R$3.500, né, que foi os seus gastos normais e mais ali o valor da diária da locação. No entanto, por exemplo, se você tem de R$2.000 que eles querem como garantia, esse valor vai ficar bloqueado. Então, você não vai ter ali o 10.000 de limite do cartão, vai passar para 8.000 ali aquele seu limite. E aí, depois que você entregar o carro, o que vai acontecer? Eles vão devolver aquele seu limite para o cartão de crédito, mas nada vai ser debitado do seu cartão. E esse valor que eu falei que é caução, ele vai variar de acordo com cada locadora. Então, o que acontece? O que eu vejo muito são aquelas pessoas que já saem com o limite de cartão já praticamente todo comprometido. Então, você tem que ver, por exemplo, antes de você viajar, qual é o valor que eles vão pedir para a caução daquele seu veículo. O que eu vejo ali é normalmente R$2.000, R$3.000. Aqueles veículos mais premium, normalmente mais de luxo, eles cobram uma garantia maior. Mas então, sempre tome cuidado desse tipo. Então, vamos lá. Se for viajar, veja quanto que vai ser o valor tanto, né, da sua reserva, quanto também veja o valor que você tem que ter ali sobrando, né, de limite no seu cartão de crédito para você pagar essa caução. E agora a gente vai falar da política de combustível, pessoal. Olha só, aqui a questão do combustível, normalmente você pode pagar já o combustível todo de forma antecipada. Então, normalmente você pega o tanque cheio e ele fala, olha, você pode devolver aqui quase vazio se você quiser. Então, você já paga ali para tudo que você for utilizar do combustível. Essa é a pior forma, pessoal. Que além do litro do combustível, na maioria dos casos, ser bem mais caro, então normalmente também você não vai deixar o carro ali praticamente zerado, né? Você não vai correr o risco de ter pane seca no meio do caminho, então sempre você vai devolver com alguma coisa ali. Então normalmente essa é a pior das hipóteses que você pode fazer, é o combustível pré-pago. E a melhor forma que eu acho é tanto você pegar o carro com tanque cheio e também devolver com tanque cheio. Que ali, pessoal, o que você faz? Normalmente ali sempre perto da sua locadora vai ter um posto de combustível. Então chegando ali, próximo, o que você faz? Enche o tanque e já resolve o seu problema. E agora, pessoal, a gente vai para os custos adicionais da sua locação. E aqui que você tem que tomar bastante cuidado, pessoal. Que aqui é aquela sua locação de, por exemplo, R$600 pode ir para R$2.000 facilmente. Então aqui onde é que normalmente o pessoal usa pressão psicológica, onde é que o pessoal usa de tudo para colocar um monte de adicional que não tem necessidade nenhuma na sua locação. E para facilitar, a gente vai colocar aqui os 4 principais custos que você tem na sua reserva do seu carro. O primeiro custo é o principal, ou seja, é a diária que você vai pagar pelo carro. Então tá lá, por exemplo, R$40 por dia, R$50 por dia. O que você vai fazer? Vai pegar esse valor e vai multiplicar pela quantidade de dias que você vai ficar com esse carro. E o segundo custo, pessoal, agora é o seguro do carro. A gente não está falando de seguro de terceiro, mas somente do seguro que você vai fazer para o carro, ou seja, para aquele carro que você está alocando. E vai ter tanto aquele seguro mais simples, aquele padrão, quanto também aquele seguro que cobre tudo o que acontecer no seu carro durante a viagem. O que vai acontecer? Se você fizer esse seguro diretamente pelo cartão, a primeira coisa que vai acontecer vai ser que aquela caução ela vai aumentar muito, porque a locadora ela não vai ter tanta certeza além de quanto que a sua seguradora do cartão de crédito vai pagar. Então, normalmente aquela caução, que muitas vezes poderia ser R$2.000, R$3.000, muitas vezes ela vai para R$10.000, R$15.000. E um outro ponto também é o que vai acontecer.
Esse seguro do cartão, ele é de forma indenizatória. Então, por exemplo, você primeiro vai pagar, ou seja, ali, por exemplo, a avaria que você fez no carro, por exemplo, deu 10 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai pagar esses 10 mil reais e depois o cartão de crédito, ele vai te ressarcir. E o que eu vejo muito, alguns relatos na internet, é que muitas vezes esse ressarcimento ele é bem burocrático e ele é bem lento. Então, muitas vezes pode demorar ali na faixa, muitas vezes, de 2 meses, 3 meses para você ser ressarcido por esse cartão de crédito. Eu normalmente vou no seguro padrão, aquele intermediário, nem aquele mais baixo, nem também aquele mais caro. E eu sempre coloco também o seguro de terceiros, que a gente vai ver no próximo item desse vídeo aqui. Mas aí, pessoal, o que você faz? Na hora que você loca o carro, você pega qual o tipo de seguro para esse carro. Coloque bem aqui nos comentários, que só assim a gente vai fazer a nossa verdadeira comunidade e aprender muito aqui com os nossos viajantes. O terceiro custo é o seguro contra terceiros. Aqui, então, o que a gente observou? Aquele outro seguro que a gente falou é somente para o carro. Já esse outro seguro é caso você venha fazer o quê? Algum dano para algum terceiro. E lembrando que o seguro do seu cartão de crédito, ele não cobre esse seguro de terceiros, né? Caso você opte por ele. Ele só vai cobrir o quê? O seguro do carro. E como eu disse antes, eu sugiro que você não saia da sua locação sem fazer esse seguro de terceiros. Ele é muito importante. E o quarto custo, pessoal, são dos opcionais. E aqui não vai ter limite para as locadoras. Tudo que você vai imaginar vai ter aqui nesse item, como por exemplo, GPS, Wi-Fi, cadeirinha de bebê, bebê conforto, seguro de para-brisas, negócio de você colocar a bicicleta atrás, enfim, tem tudo que você vai imaginar. Raramente eu coloco algum desses itens, que normalmente os preços, né, são fora da realidade. A única coisa que na verdade eu contratei de um opcional foi uma vez que eu fiz uma viagem ali, principalmente ali pela BR-101, e eu vi que eu ia pegar muito caminhão, né, muitas aquelas pedrinhas, e eu fiz um seguro ali adicional do para-brisas. Felizmente eu não precisei usar, mas era um baixinho valor, então para mim compensou muito. E agora, pessoal, a gente vai falar da vistoria. E aqui, pessoal, é onde é que as locadoras ganham muito dinheiro. O que acontece? A vistoria você pega o carro de uma forma, então eles vão tirar algumas fotos, fazer um relatório e te entregar e você vai assinar. Mas aqui, pessoal, o que eu faço? Além de ter esse relatório e as fotos deles, eu faço a minha própria vistoria. Eu pego meu celular, filmo tudo, tiro foto e falo, olha, tá aqui, ó, tá vendo? O que te chamar a atenção, eu já falo inclusive no vídeo. Falo, ó, tá aqui, tem um arranhado aqui, tem outro arranhado do outro lado, tem um batidinho aqui. Pessoal, infelizmente, às vezes eles entregam o carro com esses arranhões e depois eles pedem para você fazer o quê? Arrumar esse arranhão que você não teve nada a ver. E só pelo fato de você já estar filmando, já estar tirando foto, o que o pessoal vai falar? Olha, aquele pessoal ali não é bobo, o pessoal tem informação, então não adianta a gente tentar colocar alguma coisa adicional em cima deles. E além de fazer essas fotos e vídeos, eu também já falo, olha só, coloquem uma observação que tem um trincado aqui, que tem um amassadinho ali, para já constar também dessa vistoria. Fazendo dessa forma, pessoal, a vistoria, dificilmente você vai ter qualquer problema na hora de entregar o seu veículo. Pessoal, uma outra dica também é você pegar um veículo numa categoria adequada. Muitas das vezes a gente tenta economizar pegando uma categoria inferior, mas muitas vezes a gente gasta muito mais, principalmente por causa do combustível, né? Se você pega, por exemplo, um carro muito mais econômico e você vai cheio de gente, de mala, essa economia não vai valer de nada. Então o que eu sugiro realmente, você vai estar viajando, né? O ideal é você pegar o máximo de conforto. Vai depender também da condição de cada um. Mas, pessoal, na hora de for fazer isso, veja o melhor custo-benefício para você, da melhor categoria para você e para sua família. E aqui, pessoal, tem uma dica de ouro também. O que acontece? Normalmente, as locações de 1 ou 2 dias, elas são normalmente bem mais caras. Quando você vai fazer uma locação de 1 semana, o preço você vai ver que ele despenca. Se você for fazer quinzenal, também ela fica bem mais barata do que você fazer, por exemplo, semanal. E se você for fazer mensal, também fica bem mais barato do que de forma quinzenal. Então, o que eu sugiro, pessoal, é que assim, o ideal é você pegar o que eu vejo melhor custo-benefício, são locações semanais no seu veículo. E agora a gente já vai ver qual a melhor localidade para a sua locadora de veículos para você pegar esse seu veículo. O que acontece? Normalmente tem aquelas locadoras que ficam dentro do aeroporto, onde é que você vai chegar de avião, e também aquelas que ficam dentro da cidade. Se você for chegar de avião, eu sugiro que você loque diretamente ali no aeroporto. Primeiro pelo fato de você não ter o custo de você ter o transporte, né, o Uber, ou algum táxi, transfer até a sua locadora. Então você já economiza isso. Porque que acontece? Essas locadoras, elas ficam ali dentro do aeroporto mesmo, né? Você pegou a sua bagagem de mão, sua bagagem despachada, você já pode ir ali a pé mesmo para essa locadora.
E outra questão também é que essas locadoras funcionam normalmente de forma 24 horas. Então elas estão ali, enquanto tiver voo, elas estão funcionando. Já algumas da cidade, normalmente elas têm um horário comercial. Então o que pode acontecer? Muitas vezes seu voo atrasou, teve alguma coisa que aconteceu, e muitas vezes você pode chegar e já vai estar fora do horário de expediente dessas locadoras. Então tem que tomar muito cuidado do horário de funcionamento dessas locadoras de cidade. Mas e tudo vai depender, pessoal, né, do custo-benefício. Se você conseguiu uma locadora da cidade muito melhor, então vale a pena lá. Aqui que eu estou falando são preços parecidos, né, ou então bem próximos. Então se você puder escolher, opte por locar diretamente ali no aeroporto. E outra questão que acontece com muita frequência é o quê? É você, muitas vezes, estar animado ali com o destino, não quer ir embora. Então, o que vai acontecer muitas vezes? Você pode até perder o voo, dependendo da distância que você está, da locadora que você vai entregar o carro e também do seu aeroporto. Então, normalmente, quando já coloca ali diretamente na locadora do aeroporto, então, é mais tranquilo, né? Ou seja, ali já está ali dentro. Então, normalmente, você não vai ter tanto problema do deslocamento, né? Da locadora e o aeroporto. Então, você ganha mais tempo e é mais fácil de você se planejar. E sempre, pessoal, antes de locar qualquer carro, você faz o quê? Você veja no Reclame Aqui, pessoal. Pessoal, muitas das vezes tem locadora que você coloca ali metade do preço, mas o tanto de reclamação que tem e o tanto de opcional que eles falam que é opcional, mas quando chega lá eles te obrigam a assinar, não está escrito. Então, por favor, pessoal, sempre veja no Reclame Aqui antes de você fazer qualquer tipo de locação. E como eu falei no começo do vídeo, praticamente eu sempre usei o mesmo site, o mesmo buscador para fazer todas as minhas locações. Então não tive maiores problemas. E às vezes em que eu tive, o que eu fiz? Eu ligava lá diretamente e eles resolviam o problema de forma imediata. E com isso a gente termina o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado a fazer a melhor locação de carro. E se tiver qualquer dúvida, pessoal, coloque aqui nos comentários. E também não deixe o quê? Já dá aquele like no vídeo, se ele foi útil para você. E também não se esqueça de se inscrever no canal, para você saber tudo sobre viagens. Planejamento de viagens, passagens, milhas aéreas, hotéis. Enfim, tudo que você precisa para fazer uma viagem ótima e também econômica. E até a próxima.